Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, Engenheiro Civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Conforme falamos, hoje nós vamos tratar de como fazer para aumentar a resistência à tração do concreto recém-lançado do pavimento, tá? Mas antes, vamos dar uma sacada na vinheta. Pronto, pessoal, já estamos de volta. Então, hoje nós vamos falar o que fazer para aumentar a resistência à tração do concreto recém-lançado do pavimento. Antes, é bom a gente lembrar que num pavimento de concreto simples, todos os esforços de tração gerados pela retração são resistidos pelo concreto. E nós devemos lembrar do vídeo anterior, onde falamos que as fissuras aparecem quando a resistência à tração do concreto é menor do que a tensão de retração. Então aí vem a pergunta, o que fazer para a gente melhorar essa resistência à tração do concreto nas primeiras horas? Para quê? Para que a gente minimize o aparecimento das fissuras ou a abertura dessas fissuras. Na realidade, nós usamos um artifício para quê? Para exatamente isso. Inibir a formação das fissuras ou, pelo menos, diminuir a abertura, fazer com que a abertura dela não aumente quando a fissura já apareceu. Então, um desses artifícios que nós utilizamos é a tela soldada. Tá? Agora, antes de entrarmos também na tela soldada, vale lembrar que a taxa dessa tela soldada é em torno de 0,05% em relação à seção transversal do concreto. Ou seja, essa tela ela não é estrutural. Ela serve apenas para quê? Como falamos anteriormente, para fazer com que as fissuras não abram mais. Elas fiquem de pequenos tamanhos, pequena espessura. Tá? E também devemos lembrar que normalmente a bitola dos fios da tela são muito pequenos, ou seja, ela não tem muita rigidez. Então nós temos que ter cuidado quando vamos posicionar essa tela para que ela não fique numa posição errada ou que ela se deforme durante a concretagem com a passagem dos funcionários. Então veja bem, qual deve ser o posicionamento dessa tela? Então nós temos aqui a subbase e o pavimento de concreto. Então veja, quando nós vamos posicionar essa tela, nós temos que ter o cuidado de colocar espaçadores. Por quê? Porque a tela deve ser colocada com um recobrimento de, no mínimo, 2,5 centímetros e no máximo 5 centímetros. Por quê? Porque nós queremos o quê? Que ela na face superior do pavimento de concreto, ela minimize a abertura dessas trincas. E como nós falamos, como ela é de um fio, de uma bitola pequena, ela não tem muita rigidez. Então temos que ter cuidado com o tráfego dos funcionários. Para quê? Para que ela não saia dessa posição. Tá? Então vejamos. E nas juntas de dilatação, nas juntas de controle, nós falamos no vídeo anterior, como é que essa junta, como é que a colocação da tela? O que é que nós devemos fazer para que a tela cumpra o seu papel de combater a abertura das fissuras, mas que ela não possibilite problemas no seu concreto? Então veja bem, nós temos a mesma coisa, o pavimento, aqui nós estamos com a junta de controle. Se lembre que nós temos que ter a barra de transição, que ela está no eixo da espessura do pavimento de concreto, um lado engastado e um lado engraxado, para quê? Para que ela permita o movimento horizontal e não vertical. Nós já falamos isso num vídeo anterior. E a tela? Será que nós podemos passar a tela? Porque às vezes eu já vi em situações que as pessoas compram a tela em rolo e sai desenrolando sem cortar. Tá? Ou corta ela de um jeito que ela fica facejando uma tela na outra. Na realidade, quando nós chegamos ou numa junta de controle ou numa junta de dilatação, nós temos que seccionar a tela de uma forma que ela tenha um espaçamento entre a tela e a face da junta dos dois lados de 3 a 5 centímetros. Então isso nós vamos fazer com que a tela, se lembre, nas 4 faces,
Então ela tem que estar de 3 a 5 centímetros separada de cada das 4 faces da placa de concreto. Para quê? Para que ela trabalhe conforme nós queremos que ela trabalhe, para diminuir a abertura das fissuras. Agora alguém pode me perguntar, sim, mas eu já vi muito concretagem de pavimento de concreto, onde a pessoa coloca a tela sobre a lona preta e faz a concretagem. Ou seja, você veja nesse caso, os espaçadores são muito espaçados. Então eles não vão cumprir, não vão permitir com que a tela fique bem posicionada. E mesmo assim vocês percebam que ela está praticamente distorcendo com a face inferior do futuro pavimento de concreto. Então, será que essa tela realmente vai cumprir o seu papel? Bem, pessoal, na realidade, além de não cumprir o papel, é bem pior do que se não tivesse colocado a tela. Por quê? Vamos voltar àquela figura do pavimento de concreto. Então nós temos aqui o quê? Vocês lembram no vídeo anterior que eu falei que a parte superior, a face superior do pavimento, ela retrai mais do que a parte inferior, tá? Então normalmente ela retrai mais. Imagine se nós colocamos uma tela posicionada nessa parte inferior. O que vai acontecer? Vai aumentar essa diferença da velocidade de retração, ou seja, a parte superior vai retrair muito mais que a inferior. Então isso vai fazer o quê? Favorecer o empenamento do pavimento de concreto. Então vocês vejam que não adianta você comprar uma tela soldada e colocar de qualquer maneira no seu pavimento, você não está fazendo nada. É a mesma coisa de quando nós falamos no vídeo anterior, de colocar a barra de transição de forma equivocada. É melhor não colocar. É melhor que o concreto se movimente nesse sentido do que você ter uma tela, uma barra de transição que vá provocar fissuras do lado. E a mesma coisa a tela. Você colocar a tela no lugar errado é pior para o concreto do que você deixar sem a tela. Então veja bem, você percebe nesta foto o quê? O perfeito posicionamento da barra de transição com um lado que vai ser engastado e esse lado que está para ser solto. Ele não vai trabalhar, não é engraxado, mas ele está com o tubo, ou seja, ele vai permitir o movimento horizontal. E aqui, um perfeito posicionamento da tela. Não sei se dá para ver, mas você vê que tem várias treliças para fazer com que, não é daquele foto passada, com que a tela fique bem posicionada e tendo cuidado para o tráfego ficar pisando em cima das treliças. E vocês vejam que existe o afastamento onde vai ser uma futura junta de controle. Então, pessoal, esse aqui vai funcionar, vai realmente minimizar a abertura das trincas e das fissuras, tá? Agora, será que existe outra possibilidade de aumentar a resistência à tração do concreto recém-lançado do pavimento? Isso é assunto para o nosso próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Bem, pessoal, mais uma vez concluímos mais um vídeo para vocês, que vocês já sabem que toda terça e toda quinta tem um vídeo novo sendo lançado. Espero que vocês continuem curtindo, façam mais perguntas. Nós estamos querendo fazer algumas novidades para mandar um vídeo, não só apenas o Por Dentro da Engenharia, mas em breve deve chegar mais algumas coisas para a gente poder trocar ideia no nosso canal, tá? Então compartilhem, quem ainda não assinou, quem não se cadastrou no nosso canal, se cadastre, não custa nada, é de graça, é só para ficar colaborando, perguntando, compartilhando, que a gente vai cada vez mais ter motivação para fazer mais vídeos e fazer mais apresentações. Então, aguardo vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Até lá!